João capítulo 20. No início do capítulo 20, você fala da ressurreição. Amém, que bênção. Jesus morreu e ressuscitou, e viveu e andou entre nós. Amém, que bênção. E pensa nas implicações disso. Amém, ele venceu a morte. Amém, a morte não pode reter. Esse é o último inimigo que ele lidou. Amém, ele lidou com o nosso pecado, com a culpa, a condenação. Ele nos redimiu. Amém, pagou um preço alto. Amém. O escrito de dívida que estava contra nós, ele encravou na cruz, e agora nós temos livre, nós temos perdão de pecados, já nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Amém. E nós podemos viver essa vida gloriosa. As implicações de Jesus ter morrido, ressuscitado e pago esse preço alto, é nós não andarmos mais sob condenação e nem culpa. Essa é a vida prática da teologia que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu por nós. Nós não precisamos mais ter culpa, carregar o peso do pecado, da condenação, mas não precisamos mais. Amém? É uma bênção. Então, tinha toda essa situação que mesmo que Jesus tinha falado tudo o que tinha falado, amém, os discípulos estavam tristes, deprimidos e chateados porque Jesus morreu. E se você olha a história do caminho de Emaús, eles estavam deprimidos para baixo. E Jesus chega para eles e diz assim: o que é que se passa? Tu não sabe do que se passou? Do que aquele Jesus, a gente achava que ele ia resolver os problemas, salvar, e ele morreu. Alguns disseram aí que ele ressuscitou, mas nós não vimos nada. Então você vê o estado de espírito daqueles que não acreditam na ressurreição é de frustração. Amém. Se nós não acreditamos na ressurreição, é vã a nossa fé. Paulo usa a expressão. Então, esse assunto da ressurreição, que Jesus está vivo, que ele morreu, porque nós sabemos, amém, talvez isso seja algo que o mundo consiga assimilar. Jesus morreu, a cruz está lá, amém. Você vê, muitas pessoas carregam o crucifixo, Jesus morreu. Mas a ressurreição era o problema sério, porque daí os policiais da época, os governantes, os políticos da época, tinham que abafar essa fake news. Nós não podemos deixar passar a ideia de que ele ressuscitou dentre os mortos, porque daí nós estamos falando de outra realidade. Aí nós não conseguimos mais dominar a história e nem controlar as pessoas. Porque agora tem alguém maior que entrou em cena, ele venceu a morte, ressuscitou, e é o que acontece. A maior ameaça que nós podemos trazer para o povo é o seguinte: se você não fizer o que a gente quer, nós vamos matar todo mundo. E aí você diz assim: mas lucro para mim, amém? Morto ou ressuscitado, onde eu estiver, amém, é lucro, se eu estiver com Deus ou estiver na terra, amém? Ou seja, a morte sendo vencida é o último aguilhão de controle que o mundo tem na nossa vida. Alguém entrou em cena, amém? Entrou, viveu uma vida sem pecado, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Então, aí eles começam a conversar, eles fizeram um acordo, fala que foi isso, alguém roubou, fala. E aí diz assim, essa versão continua ainda sendo acreditada até hoje. Então tem versões sobre o que aconteceu naquele tempo. Até porque, meu irmão, você não estava lá, nem eu. Você não estava lá. E essa é a beleza do Evangelho. Essa continua sendo a beleza do Evangelho. Jesus ressuscitou, ele apareceu para depois apareceu para 3, depois apareceu para alguns discípulos e até 500. Parece no máximo 500 pessoas. 500 pessoas viram. Tocaram, encostaram, testaram e ainda assim ficaram nervosos com a possibilidade, é um fantasma, porque ele entrou pelas paredes. Amém? E com base nessa experiência desses 500, que viram uma vez, mas principalmente nos discípulos,
Eles agora passaram a ser, e essa é a coisa mais importante, nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Nós não somos testemunhas da morte de Cristo, nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. A nossa vida tem que mostrar para todos que Jesus está vivo, Ele reina, e Ele é Deus, e Ele venceu a morte. Essa é a nossa vida. A nossa vida é essa dimensão. Essa é a nossa dimensão. Tudo que nós fazemos, vivemos, e o encontro que nós tivemos com Cristo é para mostrar para o povo. Amém. Que nós somos mais um daqueles que acreditam na ressurreição. Amém. Que o túmulo está vazio, que Ele venceu a morte, que Ele pode todas as coisas, que Ele nos ama e tem um plano glorioso para nós. Amém. Então, qual é o desafio? O desafio é que ninguém consegue afirmar naturalmente, poucos viram que Jesus nasceu da Virgem Maria. Por isso que ainda hoje existe a ideia. Não, ele é um grande mestre, ele apareceu, ele é um profeta. Ah, como? Por que você diz, ele nasceu da Virgem Maria, Maria concebida pelo Espírito Santo? Porque é algo sobrenatural. Amém? É algo sobrenatural. Só que é o seguinte, você consegue explicar o nascimento de alguém, não foi bem assim, era uma parente de fulano de tal, era assim, nasceu, ele apareceu. Mas o nascimento dele, sobrenatural, que foi a operação do Espírito, também é questionado hoje em dia. Então, o que acontece, meu irmão? A semana mais gloriosa da nossa vida, a semana que define as intenções de Deus de resgatar e salvar o mundo, estão sob suspeita. As pessoas questionam se ele é realmente divino, se ele é realmente homem, se ele realmente andou entre nós. Mas você vê filmes hoje em dia, que Jesus era casado com a Maria. São ideias e informação que se passam, para desqualificar esse evento glorioso que aconteceu nesses dias. Amém. E sabe o que faz? Ele joga uma pulguinha atrás da orelha para você, de alguma maneira, dizer assim, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Amém. Mas sem muita convicção do que isso significa. Amém. Porque as implicações da ressurreição de Cristo, na minha vida, na tua vida, amém. É da água para o vinho. Então, quando você vê esse momento sendo questionado, alguns dizendo A, B, C, amém. Essa ideia de Deus entre nós, o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, nós vimos Ele. E Ele entrar entre nós, sair do sobrenatural, do invisível, e se tornar visível, e depois tornar invisível de novo. Amém. Eu tinha algumas ideias de título, amém, nessa manhã. Mas uma delas é essa, o Deus invisível. Nós cantamos sem perceber. O único que é digno de receber a honra e a glória. E aí você canta, te coroamos, invisível, mas real. O Deus invisível, que ninguém viu, mas que se manifestou entre nós em Jesus. E aí Jesus disse, se vocês me veem a mim, vocês estão vendo o Pai. E aí ele entrou entre nós para mostrar o amor dele, viver entre nós, e para levantar os nossos olhos, e revelar um Deus que nos ama, e deu prova. E aí ele subiu ao céu, amém, e deixou entre nós o Espírito Santo, que é invisível também. Amém. As pessoas questionam esse livro, se ele é ungido ou não. Amém. Então você tem palavras que foram faladas. Então existe
essa ideia que circula, esse mistério do que aconteceu, é exatamente o centro da nossa fé. Então, quando nós lemos, eu creio em Deus Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio no nascimento da Virgem Maria, concebido pelo Espírito, ele foi morto, crucificado, ele andou sem pecado, eu creio, ele não teve pecado, não, ele ressuscitou, ele foi até o inferno, saqueou o inferno, está sentado à destra do trono de Deus, e ele virá julgar. O que é isso? Toda essa nossa fé, a base da nossa fé, amém, é num Deus que fez uma obra que você não viu e eu não vi. Essa é a razão, porque o mundo tem um prato cheio, o mundo natural tem um prato cheio, e bate e questiona com lógica, argumentos, que ele diz assim, sofismas, engano, e o inimigo tem um prato cheio de falar um monte de coisa, porque ele mexe com o teu coração, e essas coisas acabam tornando infrutíferas. A realidade de um reino de Deus, de um Deus que é real, ele é invisível, mas ele é real, amém? E ele vive eternamente, a palavra dele tem poder, ele transforma, ele cura, ele manifesta a sua graça, ele ama, ele tem um plano, ele comanda o céu e a terra, ele criou céu e terra. Romanos 1,12 fala, os atributos invisíveis de Deus são conhecidos na natureza que ele criou. Aí você diz, Deus é invisível, mas você olha a natureza, ele diz, o seu eterno poder e a sua divindade estão vistos, podem ser vistos na natureza que você olha. Mas você não viu a Deus, mas você viu a criação. A criação proclama a glória de Deus, você não viu Deus, mas você viu a criação, que fala de um Deus poderoso, glorioso, maravilhoso, grande, amém? Então, o que nós temos? Nós temos esse jogo, o inimigo querendo transformar a tua vida mais natural possível, e Deus, pelo seu Espírito, querendo revelar e mostrar que existe um Deus glorioso no céu. Amém? Levanta os nossos olhos, cada vez que alguém se volta para Deus, o véu cai, e você enxerga a glória de Deus, você enxerga Deus. Amém? Então, você olha nesse contexto, que são coisas misteriosas que Deus deixou oculto. Paulo usa essa expressão, o mistério oculto das gerações, agora se revelou em Cristo. Então você olha, essa é a realidade, porque, meu irmão, isso é o centro da nossa vida na terra, se nós vamos entender como esse Deus invisível opera. Amém. Porque, como eu disse, se você olha para o lado aqui, você não tem nenhum ânimo natural para levantar as mãos e louvar a Deus. Mas se você enxerga que Ele está sentado no trono aqui, você age diferente. É uma questão de visão, é uma questão de fé, é uma questão de revelação, é uma questão do reino de Deus no nosso coração. De a nossa mente ter sido renovada e nós estamos sendo renovados no nosso interior para enxergar cada vez mais que mais são os que estão conosco. Amém? Então, por que você se anima e por que você se alegra? Porque você enxerga. Amém? É uma questão de visão, sempre vai ser uma questão de enxergar. Então, a lógica é que como Jesus entrou em cena e quis se revelar e mostrar a sua ressurreição é interessante. É como se você pegar um filme, analisar o filme assim, tá, mas por que Deus não chegou e não apareceu e não botou um outdoor na terra? Eu ressuscitei, olha eu aqui. Ai. É que nem a pessoa. O autor escreveu um filme maravilhoso e ele disse, tá, mas por que não pegou essas águias e levou para lá e resolveu? E o autor diz assim, né? Você olha o filme e diz, não era mais fácil? É que você não entende o mistério do Criador e a arte do Criador, e nós queremos reduzir o Criador para a nossa lógica extremamente, do espectador, do que está de fora. Então pensa bem, como Jesus vai mostrar para as pessoas que Ele venceu a morte, porque Ele disse que ia fazer, mas uma coisa Ele disse dizer, e a outra coisa Ele realmente apareceu. As mulheres vão no túmulo, elas olham, aí diz assim, onde está? Onde tu botou
Eles roubaram. Amém. Essa é uma pessoa de fé. Eles roubaram. Jesus diz, eu vou ressuscitar. Eles roubaram e roubaram o corpo e enfiaram em outro lugar. Aí quando Jesus aparece nas costas de Maria, ele fala assim, Maria, ele fala assim, é o jardineiro, ela disse, é o jardineiro, onde tu botou o corpo? Disse, Maria, ela disse, mestre, quando é que nós vamos viver essa realidade? Mestre, tu está aqui do meu lado? Porque nós estamos vivendo como se ele não estivesse do nosso lado. A realidade da ressurreição ainda nos incomoda. Porque a nossa mente natural tem dificuldade de acreditar no sobrenatural. Amém. E essa é a razão das nossas incredulidades, dos nossos medos, da nossa ansiedade, do nosso estresse, da nossa enfermidade, dos nossos problemas, do nosso mau humor, da nossa falta de energia. É porque nós estamos vivendo sem enxergar o Deus que está sentado no trono e reina. Amém. Essa é a realidade. E nós precisamos ser acordados, porque volta e meia o Espírito Santo está batendo na nossa porta e diz assim, Maria, amém. Amém. E nós estamos sempre, é uma das razões porque você vem nesse lugar, que é o meu desejo, de cada um vier nesse lugar, tem uma experiência com Deus, que Ele está vivo, Ele é real, amém. E não é uma questão de que você aprendeu uma teologia, uma lição nova, mas você enxergou, assim, Deus parece que está perto, é exatamente isso que nós precisamos ser reavivados para a realidade que Ele vive e nos ama e está perto de nós, e é real, Ele não está morto. Está vivo, amém? Então, como Jesus, amém? Aí ele aparece, tudo é coordenado, ele aparece, fala com a Maria, aí os discípulos entram correndo para ver o túmulo, e ele não está lá, aí tem um anjo sentado, o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive, amém? É bênção, glória a Deus. Vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo. Ele disse para vocês que ele ia adiante de vós, e aí ele vai contando, e ele fala assim, e parece que é um descortinar, é uma informação, mais outra informação, e aí ele aparece aqui, ele aparece lá, e os discípulos começam a absorver a ideia de que realmente ele disse que ia ressuscitar, e ele realmente ressuscitou, até que ele aparece, e eles estavam com medo, e esse texto, que ao cair da tarde, versículo 19, eles estavam com as portas trancadas da casa onde eles estavam. Então, versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, a princípio, é o próprio dia da ressurreição, é isso que está acontecendo. De manhã cedo eles foram no túmulo, e Jesus de tardezinha, à tarde, ao cair da tarde daquele dia, do mesmo dia. Então, você pode fazer uma pregação no dia da ressurreição dos versículos 1, ou você pode ir do 19, também é o mesmo dia, amém? Você vai cedo de manhã e ele está vazio. Mas de tarde, depois de todos esses eventos que ele aparece para Maria, que alguém começa a circular a notícia. Lembra os discípulos indo para Emaús, ficamos sabendo que ele ressuscitou. Ainda assim, havia um zum no ar. E, meus irmãos, esse é um dos desafios que nós temos. A nossa fé não pode ser baseada num zum que ouviu dizer que ele ressuscitou, que será que acontece? Não, ele ressuscitou realmente, ele realmente ressuscitou, amém? E você tem que montar a tua vida nessa realidade. E aí Jesus resolve aparecer, ele diz assim, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, o primeiro dia, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, eles estavam com medo. Sempre, o medo sempre vem no nosso coração quando a gente perde a realidade da presença de Deus, de que Ele reina e que Ele ressuscita. Esse é o medo, nós estamos... Amém. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz, shalom, amém. Glória a Deus, amém. Ele vem de outro planeta, ele fala outra linguagem, amém. Você está para baixo e você está pensando em bergamota, ele diz, amém, vamos viajar, amém, pelas estrelas. Ele muda de assunto, ele vai para todo outro lugar, amém. Sempre que você entra em contato com Deus, Ele não vai manter o teu diálogo, Ele vai levantar a conversa sempre. E, meus irmãos, essa é a nossa função. Qualquer conversa que nós estamos lidando, que está puxando para baixo, você tem que entrar em cena e levantar ela. Amém. Põe lá para cima, amém. Põe a perspectiva divina. Paz sejam convoscos. E dizendo disso, mostrou as mãos.
O que Jesus está fazendo? Amém? Nós estamos precisando de provas. Amém? Nós ainda estamos precisando de provas que Ele nos ama. Nós ainda estamos precisando de provas que Ele tem um plano para a nossa vida. E Jesus, no seu amor, amém? Imagina um momento crucial. Esses eram o grupo de pessoas que iam testificar de que Ele tinha ressuscitado. Mostrou as palmas da mão? Mostrou. Entrou pelas paredes e saiu pelas paredes. Amém. Olha o nível de... Estava cozinhando. Amém. Eu sou Deus. Pessoal, vocês estavam acostumados com alguém, homem. Agora, Deus, ressuscitado. Você percebe a dimensão do que a nossa mente precisa ir sendo alargada para o Deus? Nós ainda estamos no Jesus antes da ressurreição. Muito querido. Mas Ele está entrando em cena e alargando o coração dos discípulos, dizendo... Olha aqui, irmãos, olha o lado. Alegraram-se, pois, tanto os discípulos. Disse Jesus, outra vez, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E Ele soprou o Espírito Santo. E falou, se de alguns perdoar os pecados, são perdoados, e se os retiveres, serão retidos. Bênção, amém. Em outra passagem, ele diz, ele entrou pelas paredes, saiu do jeito que foi. Amém, bênção, esse é o nosso Deus, amém. O nosso Deus é tremendo, amém. Então, pensa bem, se a porta está fechada sobre um assunto, você pode passar pelas paredes. Amém? Que bênção. Amém. 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 Bênção. Amém. E as pessoas ao nosso redor, o mundo e o sistema que tentam nos limitar, eles não têm como. Ninguém segura Deus nessa terra. O Senhor é maravilhoso, Ele é nosso Deus. Amém? Ele age e ninguém consegue segurar. Amém? A hora, Tomé não estava na sala. Não estava com eles quando veio Jesus. Jesus estava sabendo de tudo isso. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele não estava na sala. Sempre é bom estar na sala. Amém? Amém. Onde Jesus estiver, sempre é bom estar na sala, porque você vai perder coisas. Olha o que ele disse. Disseram, então, ele é uma pessoa que não experimentou, não teve essa experiência. Os outros falaram para ele, e ele disse, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não enxergar nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. É isso. Que benção, sabe? Benção, experiência. A reunião estava uma benção. Se eu não, você conta. Imagina a benção que é. Eles estão trancados. Jesus entra pelas portas, sem abrir, pelas paredes, declara shalom de Deus, mostra que Ele está ressurreto, fala paz de novo, sopra o Espírito, eles são cheios do Espírito, eles se alegram, eles vão embora. Olha que bênção foi. Amém. Olha que bênção. Amém. Quantos tinham ali? 10, 11. Judas não estava, com certeza. Amém. Esse aí eu posso afirmar, Judas não estava. Esse eu sei. E Tomé não estava. Os outros eu não sei. Então tinha 10. Talvez alguns outros ali. Mas Judas com certeza não estava. Esse é fato. E aí eles saem contando do que Deus fez. Pensa bem, meus irmãos, nós somos testemunhas da ressurreição. E aí no nosso evangelismo, a nossa conversa com as pessoas, eu vou dizer, não. Versículo 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Jesus está sabendo de tudo, ok? Sabendo o que passa no coração de Tomé, sabendo o que passa no coração dos discípulos. Eles estão reunidos, estando as portas trancadas. É interessante, mas depois de 8 dias, e depois da aparição de Jesus, depois do shalom, eles continuavam sob medo. A Bíblia deixa claro,
que as portas estavam trancadas por medo dos judeus. E aqueles diziam assim, está trancada de novo. Pôs-se Jesus no meio e disse, paz seja convosco. Amém. Graças a Deus por nós ouvirmos de manhã, de tarde e de noite a palavra de Deus. Medita dia e noite, medita dia e noite. Amém. Cada momento que nós estamos na presença de Deus, algo vai acontecendo no nosso coração. E é isso que acontece. Jesus está ministrando algo que é importante. Ele vai lá no íntimo do coração. A nossa fé não é uma coisa simples, é algo sobrenatural. Fé é algo sobrenatural, é algo que está no nosso coração. Ele precisa ser descortinado. É um dom de Deus, onde você abre o teu coração, Deus entra em cena e você diz, Senhor. E aí você abre os olhos e é tu. Disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no teu lado, no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Qual é a definição de fé? É crer em algo que você não viu. Essa é a base da fé. Nós estamos querendo criar uma fé que nós precisamos de prova. Eu preciso ver que Deus existe, eu preciso desse emprego, eu preciso desse aumento, eu preciso dessa solução, eu preciso desse milagre, eu preciso disso. Mas a base da fé é baseada em algo que você não viu. Fé, como definição, é algo que você acredita sem ver. E eu creio, meus irmãos, e essa é a palavra que eu creio de Deus para nós nesse momento, desse Deus invisível que vai ajudar, porque se nós, lá no nosso interior, continuarmos com essa ideia, eu preciso ver para crer, eu preciso disso, mas se Deus fez, por que Ele não faz isso? Se Deus me ama, por que Ele não faz isso? Se Deus me ama, por que Ele não faz aquilo? Se Deus é tão justo, por que Ele permitiu aquilo? Se Deus está fazendo isso? Nós estamos sempre querendo uma prova, para assim, e aí então eu vou crer, mas a Bíblia fala, isso não é fé. Fé, por definição, é você acreditar em algo sem ter visto esse algo. 1 Coríntios diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Então, aí já marca uma separação enorme de você olhar para uma situação assim, eu não vi, eu não estava lá, mas eu creio. Isso agrada a Deus. Amém? O que agrada a Deus é quando Deus faz algo na nossa vida pelo Espírito, onde o Evangelho é pregado, onde a voz de Deus é ouvida, onde Ele diz, Ele te ama e tem um plano para a tua vida, e você de alguma maneira encontra no teu coração um coração aberto para dizer assim, eu não vi esse Deus, eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá, eu só conheço de ouvir falar muitas coisas, mas eu creio. Algo acontece. E, meu irmão, a fé é algo que vem por você ouvir a voz de Deus, não é um chute no escuro. Você é um dom de Deus. Algo aconteceu em você. Aí você disse, mas eu não vi isso, mas eu creio. Eu não vi, mas eu creio. E aí respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, porque me viste, creste? Olha só, ele não ficou impressionado com essa reação. Não. Ele disse, bem-aventurados são os que não viram. A palavra de Deus é preciosa, Ele é um Deus fiel, nós temos falado sobre Ele é fiel e que Ele fala, Ele não mente. Então, quando Ele fala algo pelo Espírito e toca o nosso coração, o que importa para Ele é assim, eu creio, você não precisa ver, Ele falou. Amém. Então, meu irmão, só para a gente ter alguns textos aqui, vamos abrir em Colossenses 1.
Eu não vi o túmulo vazio, meu irmão. Eu não estava lá quando o anjo apareceu para Maria. Eu não estava lá quando o cordeiro foi imolado, milhares de anos atrás. E o sangue foi colocado nos umbrais das portas. E Deus livrou o primogênito. Eu não sei disso. Eu não tenho prova. Eu não estava lá. Eu não tenho prova. Eu não sei se tinha maná ou não. Eu não estava lá. Eu não estava lá. Eu não estava lá quando Deus visitou Noé e disse: Noé, constrói uma arca para a salvação. Vai vir um dilúvio. Eu não sei. Eu não estava lá. Eu não estava lá quando Deus instruiu a Davi: pega 5 pedrinhas e acerta no Golias. E o Golias derrubou e ele assumiu. Eu não estava lá. Eu não vi. Eu não vi quando o profeta, quando caiu o machado dentro da água. E o profeta botou o cabo do machado e fez o ferro flutuar. Eu não vi. Eu não estava lá quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Eu não estava lá. Eu não estava lá quando ele transformou água em vinho. Eu não sei. E se eu vou viver a minha vida com base no que Tomé diz, eu só vendo para crer, nós estamos perdendo tempo na nossa caminhada. Porque a grande parte da nossa vida depende da nossa fé. Se nós estamos vivendo assim, nós estamos dizendo tudo: eu não creio, eu não vi, eu preciso ver para crer. Como você sabe? Como você sabe que o anjo da morte passou em cima do Egito, olhou para o sangue e não pegou aqueles primogênitos? Como você sabe? Você ouviu falar só. Como você sabe disso? Eu sei pelo testemunho do Espírito Santo aqui dentro de mim. Eu sei em quem eu creio. E se eu creio que o machado flutuou, eu creio em qualquer coisa de Deus. Essa é a dimensão. E, meu irmão, essa é o grande desafio do cristianismo. Você precisa ver ainda para crer? Ou você crê num Deus que é invisível? Essa é a realidade da nossa vida. A ressurreição de Jesus volta a pressionar a nossa vida cristã e desafiar nosso cristianismo e dizer assim: eu preciso também ver. Porque se Deus fosse bom e justo, eu não estaria com essa dívida que está me incomodando, com esse problema que está me acontecendo. Amém? E nós vemos, qualquer problema que nós estamos lidando é sinal de que nós questionamos Deus. E Deus diz assim: antes de qualquer coisa você precisa crer, para que crendo tenhais vida. E nós estamos esperando para ver, para poder começar a viver e crer, e Deus está dizendo: você vai ter que crer primeiro. A ressurreição nos coloca de novo, amém, nesse lugar. Colossenses 1. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão de pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível. Deus é invisível, mas Ele é real. Mas Ele é invisível aos olhos naturais. E aí ele segue dizendo algo interessante: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é Senhor do mundo visível e do mundo invisível. E se nós não começarmos a abrir nossos olhos e deixarmos o Espírito Santo mover em nós e dizer assim: parte da nossa vida é invisível. Amém. Existem fatores, eventos, forças, amém,
assuntos que estão fora do nosso controle, porque eles estão num mundo totalmente invisível. Tem forças ocorrendo. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas existem principados e potestades que você não está vendo, mas estão acontecendo agora. Existe um plano glorioso de Deus em andamento nessa hora. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele desceu até o inferno, ele fez um amém. Ele botou ordem na casa. Eu não vi o que estava acontecendo, ninguém viu, mas ele estava trabalhando num mundo invisível, numa realidade que nós não acessamos. Mas as Escrituras disseram que ele desceu até o inferno, amém? Ele desceu até o inferno e pregou do Evangelho, abriu cadeias e depois subiu até o céu. Amém? Olha o trajeto, olha as implicações da nossa fé. Tem um monte de coisas que estão acontecendo. Um Deus que está trabalhando agora. O que Ele está fazendo agora? Ele está trabalhando a meu favor. Ele está pensando em coisas gloriosas. Mas são aqueles anjos que estão ao nosso redor, estão cercando o nosso redor, mas eu não estou enxergando eles. Amém? O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então tem anjos nessa realidade. Tem um trono, amém, onde existe adoração. E aí no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele está sentado no alto e sublime trono. Amém, a glória do Senhor enchia o templo. E os anjos diziam, santo, santo. E fecha. E aí você diz assim, eu vi o Senhor. Aí ele desce dessa experiência e vai falar com o açougueiro, que ele vai comprar carne, e diz, eu vi o Senhor. Dá para ver mesmo, amém. Sua barba chamuscada, amém. As trajes de roupa que tu escolhe para escolher, tu realmente vive num outro, amém. O jeito que tu fala, parece que tu viu um ET, amém. Cai na real. Como cai na real? A realidade é essa, existe um Deus sentado no trono, Ele nos ama. A realidade nossa é essa realidade espiritual. Essa aqui é a realidade inferior. Amém. Essa é a razão porque num dia, amém, 17 de abril, nesse ambiente, nesse número de pessoas, você pode dizer, adorar a Deus com tudo o que você tem, porque você não interessa o que está acontecendo nesse mundo natural, interessa que tem um Deus sentado no trono e a tua vida depende dele, amém, e não do que está acontecendo aqui. Essa é a razão porque você vive pela fé. Essa é a razão porque você adora a Deus no meio de uma prisão, porque você enxerga o que ninguém está enxergando. Essa é a razão porque você procura ser íntegro quando as pessoas estão olhando e quando não estão olhando. Que você quer ser uma bênção na segunda, tanto quanto no domingo. Quanto na terça, quanto no sábado. Você não quer falar o que não deve, você quer viver. Você adora a Deus no culto da igreja, na reunião da igreja, e você adora a Deus num problema mais difícil que você passa. Porque é a mesma realidade, você está exposto a essa realidade. Amém. E a nossa caminhada de fé é esse descortinar, amém? Cada vez que alguém se volta, o véu cai. Cada vez que alguém se volta, o véu cai. E nós enxergamos. Então você vai... E meu irmão, cada vez que você enxerga mais, você vive aqui na terra. Mas você pensa nas coisas lá do alto. Se fostes ressuscitados com Cristo... E essa é a nossa vida. O cristianismo faz você viver. Nós não somos desse mundo. Amém. Você lê notícias, você caminha pelas ruas, você dirige carro, você vê mídia social, você enxerga o que está acontecendo e você não é desse mundo. Amém. Nós não somos desse mundo. Existe um componente visível na tua vida e um componente invisível na tua vida. E a capacidade de você abrir os teus olhos, enxergar e acreditar em Deus e dizer que existem componentes que estão fora do teu controle, e é aí que entra, você precisa confiar em Deus. Existe um componente visível, Ele é Senhor do visível e do invisível, Ele criou o visível e o invisível. Amém.
Então, para a nossa vida, nós podemos dizer assim, hoje tem esse componente que eu enxergo visível, tem tantas cadeiras, tantas pessoas, você enxerga, você avalia naturalmente as coisas, mas tem um componente invisível que existe e está operando mais intensamente do que você imagina. As nossas reações têm que ser pela fé. Nós movemos na terra em função daquilo que nós enxergamos, que está acontecendo no mundo invisível. Amém? Porque fé, a base da fé é enxergar o que não se enxerga no mundo natural. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Amém. Tinha um texto mais aqui que eu queria olhar. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível. E nós não estamos falando de nosso Deus, esse é o nosso Deus, essa é a descrição bíblica. Deus está dizendo, Ele é eterno, Ele é imortal e é invisível. Ele não está dizendo é invisível de vez em quando, Ele é invisível. Aí, eventualmente Ele é invisível, normalmente a gente vê. Não, Ele está dizendo, essa é a descrição dEle, Ele é invisível. É uma das características, Deus é invisível. Para a mente natural, Ele é invisível. Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém? Combate da fé. O Deus invisível. 2 Coríntios 4 fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então nós estamos falando de um Deus invisível. Esse texto está em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Que a nossa leve, ele está falando da nossa leve e momentânea tribulação. Nós vivemos no mundo natural, nós temos coisas visíveis, mas nós não nos movemos com base naquilo que nós vemos. Glória a Deus. Existe um Deus invisível trabalhando. Amém? E nós precisamos acordar para essa realidade. Provérbios 20, 24. Quais são as implicações disso, amém? De nós servirmos um Deus e andarmos pela fé, que grande parte da nossa vida é um mistério, amém? Difícil de explicar. E a gente tem dificuldade com isso, a gente quer tudo calculado, 1 mais 1, amanhã eu vou fazer isso, se não der eu estou frito, porque daí o barco vai afundar, e você esqueceu o componente de um Deus que criou céu e terra e acalma a tempestade. Tem vários componentes invisíveis e fora do nosso controle que fazem parte da nossa vida. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Vamos dizer, se Deus é que está orientando os teus passos, como é que você vai entender isso? Amém. Tem uma tradução que diz assim, se eu acho ela. É o Senhor que dirige os teus passos, a tua vida. Porque cada passo que você toma é ordenado por Deus e está te trazendo mais perto do teu destino. Então você pode fincar o pé, amém? É aqui que eu vou, é aqui que eu sei, é aqui que eu vou, ou você pode estar crendo que teus passos estão sendo ordenados pelo Senhor por caminhos que você não consegue discernir. E é essa razão que muito da tua vida, então, permanece um mistério. A nossa caminhada com fé tem que poder
ao invés de reclamar e resistir e dizer assim, eu preciso saber tudo, eu preciso saber por que está acontecendo, eu preciso saber por que essas coisas aconteceram na minha vida, eu preciso saber por que isso é assim, por que... E ao pé da cruz, você deixa essas questões. Eu preciso ver para crer, eu preciso prova, eu preciso tudo. E começa a abraçar uma caminhada com Deus que é invisível e que está fazendo coisas que no momento você não tem nem noção como pode acontecer. Como isso se dará? O Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida. Amém? Como isso vai se dar? Existem componentes sobrenaturais e invisíveis na nossa jornada que a gente tem que, por causa da mensagem da ressurreição, nós precisamos resistir menos a Deus e não pautar a nossa vida naquilo que você enxerga. Amém? Os passos, o provérbio, Salmo diz assim, os passos do homem bom são dirigidos e ordenados. Amém? Pensa da seguinte maneira, essa é a razão que você confia. E, meu irmão, fé é fundamental. Se você não capta, se você não tem a graça de Deus de andar pela fé, amém. É difícil. Porque se você não crê, a opção que você tem é dúvida, incredulidade, medo, ansiedade, preocupação. Essa é a verdade. A única coisa que te tira dessa lógica de medos, de ansiedade, de preocupação, será que vai dar? Por que está acontecendo? Esse monte de coisa, de dúvida, é você abraçar a vida de fé. E a vida de fé é abraçar a certeza de que Deus te ama, tem um plano para a tua vida, mas você não sabe o que tem pela frente. Os passos do homem bom são ordenados pelo Senhor, são dirigidos. É como se Deus pegasse o nosso passo e... São ordenados pelo Senhor. O que Ele está dizendo? Ele tem grande influência no nosso passo. Amém. Se você não leva a sério o cristianismo e a adoração a Deus, o que Deus faz? A sensibilidade ao coração de Deus, a gente quer andar no Espírito, ok? A gente quer andar. Sabe o que é andar no Espírito? É cada passo que eu dou. Amém. É um passo de fé. Os passos do justo, do homem bom, são ordenados. Ele dirige o caminho. Olha o que nós lemos. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que nós estamos falando? Quando nós abraçamos a ressurreição e nós cremos que Jesus vive e você não viu, nós cremos que Ele tem um plano glorioso para a tua vida, mas você não faz ideia do que tem pela frente. Você sabe uma coisa, que uma coisa você sabe, Ele deu prova do amor que Ele tem por você, do plano glorioso, Ele diz, eu sei o plano glorioso que eu tenho a teu respeito. E aí você, agora, ao invés de você dizer assim, eu quero ver, para ver se eu concordo, para mim, Ele diz assim, o passo de fé, Ele diz, o Senhor vai levar você para esse caminho. Amém. Cada dia é vivido nessa plena confiança de Deus. A vida de fé é definida pelo fato de que você não sabe o que vai acontecer amanhã. E se nós estamos abraçados, e meu irmão, essa história de Tomé é simples, eu quero ver. Nós precisamos, a nossa vida vai ficar mais tranquila se nós dissermos assim, eu não preciso prova, eu não preciso ver, eu não preciso que Deus faça A para me poder fazer B. Se você simplesmente disser assim, Senhor, eu creio. O que vai acontecer? O peso sai do teu coração, os teus passos ficam mais leves, você fica mais sensível, e daqui a pouco Ele está conduzindo os teus caminhos. Amém. Eu não posso, e nós todos podemos afirmar isso, eu não planejei estar aqui hoje. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha uma ideia e um plano. Deus. E aí você vai andando. Amém. E aí quando você vê, amém. Eu é que sei que plano. Então, olha assim, meu irmão. Deus tem um plano e Ele pede que você confie nele.
e Ele vai ordenar os teus passos. E em função disso, você tem que estar disponível a viver essa vida que é um mistério. Eu não sei o que é o dia de amanhã. Jesus diz, vive o teu dia. Amanhã, eu não sei. Então, olha só, meu irmão, a ansiedade no nosso coração, os medos, as dúvidas, tudo que a gente se arrasta na nossa vida. A gente vive do passado, se aquela pessoa não tivesse me tratado assim, eu estaria numa situação melhor. Não tem nada a ver com o passado. Cristo levou o nosso passado. O nosso futuro não está ligado ao nosso passado. E nós precisamos. Por que nós vivemos no passado? Porque nós dominamos o passado. Nós sabemos o que aconteceu, quem fez o que, você analisa, você viu, você enxergou, eu fui para lá, amém. E às vezes a gente se torna expert. Não, porque eu fiz isso, aconteceu isso mesmo, Deus me deixou na mão aquilo lá, fiquei esperando. Você sabe tudo. E Deus diz assim na cruz, Ele diz, deixa para trás o que aconteceu e abraça uma vida que você não tem como controlar. Eis que faço coisa nova. Amém. Nós vivemos em novidade de vida, não interessa de onde você veio, o que você estudou, como você veio, teus pais, não interessa. Cristo veio, amém? Restaurou a tua vida e te deu a oportunidade agora, independente de onde você veio, do teu, amém? Do quanto dinheiro, quanto a cor dos teus pais, de que país era, da educação, nada a ver. Ele limpa isso aqui e Ele diz, anda comigo, eu quero dirigir teus passos, amém? E Ele vai andar, levar você para algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Amém? Então, olha o desafio que nós temos na nossa vida. Olha o desafio que nós temos na nossa vida. Bem-aventurado é aquele que crê. Amém? Você tem que ser capaz de deixar para trás, desembaraçando de todo o peso. Desembaraçando de todo o peso. Pecado, tudo, culpa. Aí você diz, Senhor, eu creio. Amém. Amém. E você embarca nessa jornada. Amém. A jornada de fé. É uma jornada de fé. Hebreus 11. Então, meu irmão, uma das coisas para a gente ir concluindo, uma grande parte da tua vida reside no invisível. Você não tem domínio. Está em Deus. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Amém. Nós precisamos, e essa é a beleza do que Paulo diz. Amém. Considero tudo que eu sei como refúgio e prossigo para conhecer esse Deus. Amém. As maiores experiências da nossa vida, as experiências mais gloriosas da nossa vida, é poder aprender. É estudar, é conhecer. Amém? Você aprende desse Deus glorioso. Crescer no conhecimento, no amor de Deus. Amém? E você vai sendo descortinado. Amém? Nós andamos para frente. Amém? Essa mensagem da Semana Santa é que Cristo lidou com o nosso passado para liberar você, para dizer agora, para servir ao Deus vivo. Amém? Ele liberou você de todas as amarras. Meu irmão, seja livre. Amém? Esquece do passado. Esquece. Coloca na mão de Deus. E seja livre para dar os passos. Amém? Porque os passos do homem justo são dirigidos pelo Senhor. Hebreus. Então, esses dois componentes, eu queria desafiar os irmãos. O povo e o cristianismo embarcou numa jornada onde eles passaram a ser testemunhas de algo que eles não viram. A nossa leve e momentânea tribulação, os nossos desafios, não tem nada a ser comparado com aquilo, porque nós vivemos em cima do que nós não vemos. Deus começou a manifestar uma outra realidade, o reino dele. O reino dele é mais real para nós.
E nós somos cristãos, nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Amém? Não somos desse mundo, nós olhamos para uma pátria celestial. Em breve Jesus vai voltar. Amém? Então olha um dos heróis da fé, Moisés. Olha o que a Bíblia fala dele. A partir do versículo 23 fala, pela fé Moisés, vai. Aí você vê versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A base da nossa fé é não ficar amedrontado com as coisas naturais que estão sendo jogadas na nossa frente, mas olhar para aquele. E essa era a visão de Moisés. Isso é o que fé faz. Cada vez que nós nos voltamos para Deus, o véu cai. É como se nós estamos vivendo outra realidade, meu irmão. O homem de fé e a mulher de fé vive o dia a dia, mas ele está olhando outras coisas que os outros não estão enxergando. Ele entra no supermercado, ele toma decisões e ele tem a noção e a sensibilidade desenvolvida pela prática de se voltar para Deus, de tirar a sandália e desenvolver essa caminhada de fé em fé. Ele começa a viver nesse mundo com a perspectiva natural e enxergando o sobrenatural ao mesmo tempo. Existe um Deus, é impossível você tomar uma decisão puramente natural sem entender o Deus que está sentado num trono, amém? Nesse exato momento, que está presente nesse lugar, agora, amém? E aí o que acontece? Nós não andamos pelo que nós vemos, mas andamos pela fé. E aí você adora a Deus no meio do caos, você é capaz de à meia-noite, com os pés nos grilhões, amém? Escuro, chicotes nas costas. Paulo e Silas adoravam a Deus, porque eles enxergavam o que não era. Amém? É impossível fazer certas coisas. Você precisa estar enxergando algo. Amém? Glória a Deus. Você ainda precisa ver coisas para você viver 100% para Deus, meu irmão? Você precisa de alguma prova ainda? É uma transição gloriosa que está acontecendo entre os sentidos naturais e o coração sendo aquecido e movido. Os olhos do nosso coração vão sendo abertos e nós vamos caminhando nessa realidade. Então, meu irmão, eu e você, nós somos testemunha da ressurreição. Se eu perguntar para você nessa hora, você viu ele ressurreto? Eu não vi, mas eu creio. E a minha vida é baseada nessa realidade. Amém? E o que Jesus está dizendo, você não precisa ver para crer. Você simplesmente precisa acreditar. Quando Deus fala, Ele não mente. Fé entra no coração. Quando Deus fala, e o Espírito Santo se manifesta, é o suficiente para nós. Amém? Deus disse. Deus disse. Amém? E essa é a realidade da nossa caminhada com Ele. 1 Pedro, nós vamos concluindo. Nós precisamos, amém, a nossa vida tem que ser afetada por essa realidade. 1 Pedro, diz assim. Vamos começar lendo. Versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição. Essa é a fala dos discípulos. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Pensa bem, meu irmão. Tem algo glorioso, tem galardão, amém? Tem bênção, amém?
Nós estamos contemplando o galardão. Tem coisas gloriosas em andamento. Uma herança incorruptível, sem mácula, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada a se revelar nos últimos tempos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serás contristados por várias provações. Olha a precisão da linguagem desse versículo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Porque para mim é importante, quando a palavra de Deus fala, ele enfatiza não a aprovação, mas a glória. Amém? E ele deixa claro, por breve tempo, no presente, se necessário, sejais contristados com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí ele diz assim, a quem não havendo visto, há mais. Amém? Esse é um grande testemunho da nossa vida. Você viu? Não. Você ama. Você não precisa ver para amar a Deus. Você não precisa prova nenhuma de que Ele existe para amar a Deus. Você não precisa nenhuma prova. Ele não precisa aparecer no teu quarto. Ele não precisa salvar ninguém. Ele não precisa te abençoar com algo. Ele não precisa te curar. Ele não precisa fazer nada para você amar Ele. Fé em Deus é o suficiente para você entrar nesse mundo sobrenatural e você ser livre. E, meu irmão, sabe o que acontece? Ser livre de ter que procurar prova de que Deus me ama. Isso é libertador. É você chegar a um ponto da tua vida e dizer assim, eu sei em quem eu creio, eu sei que Ele me ama. Amém? Assunto resolvido. Deus não precisa fazer nada. Amém? Deus não precisa fazer nada. Amém? A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, é possível se alegrar, é possível celebrar sem ver as coisas acontecerem. E, meu irmão, é isso que Deus está procurando. Deus está procurando essas pessoas, amém, que no meio do caos que nós estamos vivendo, amém, celebram e falam. E o meu desejo da minha vida é, não importa o cenário que você se encontre, eu vou ser a mesma pessoa. Amém? Você vai louvar a Deus sempre, você vai adorar a Deus sempre, você vai viver sempre, porque você não vive com base no que você vê no natural, você vive, a tua fé é a Deus, e Deus está sentado no trono todo o tempo, amém? Ele reina e governa, e Ele ressuscitou, venceu a morte, vai voltar para uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, e você serve a esse Deus, você não serve ao Deus natural que entra em nós, e que você adora quando Ele aparece e faz alguma caridade para você. Amém. Você adora ao Deus que vive e reina para sempre. Você pode amar a Deus sem ver, e você pode se alegrar, regozijar, celebrar, orar, amém, viver uma vida íntegra, irrepreensível para Ele sem enxergar. Porque teus olhos foram abertos. Fé entrou no teu coração. A voz de Deus entrou no teu coração e diz, eu sei em quem eu creio. Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti.